João, também conhecido como João Pequeno, nesses filmes de Robin Hood e tal, o rei João resolveu não obedecer o Papa, a Igreja Católica. Aí o que aconteceu? A igreja fazia uma coisa chamada interdito. O que é o interdito? Era fechar as igrejas. Já que o rei não quer me obedecer, eu fecho as igrejas. Qual era o problema disso? Naquela época que todo mundo era católico, né? Nós estamos falando do século XIII. Então, todo mundo era católico na maioria da Europa. Não estou falando de outros lugares que não tinham nem religião, mas ali, no que conhece como sociedade da época moderna, indo para a modernidade. O que acontecia? Se eu fechasse uma igreja, eu não ia ter casamento, porque o casamento era realizado na igreja, não tinha código civil, era na igreja. Se eu fechasse a igreja, uma criança nascia, eu queria botar nome nela, então eu tinha que ter o batismo. Eu não tinha como botar o nome da criança, registrar a criança, eu podia chamar, mas não tinha como registrar. Então o interdito, uma pessoa está morrendo, chama o padre, as pessoas não podiam. Então isso era complicado na cabeça daquelas pessoas. A gente, quando tem que entender com a mente daquela época. Aquelas pessoas que estavam acostumadas com a igreja, na mente delas, aquilo era terrível, porque não tinha mais igreja para participar lá da comunhão, né? Não tinha mais igreja, estava interdito. Então todo mundo era contra o rei, ele não podia ser contra a igreja católica. Então todo mundo se revoltava, vamos dizer assim, e o rei tinha que voltar atrás. O próprio João teve que voltar atrás das suas palavras, porque ele teve que se retratar com o Papa, porque ele sofreu interdito e todo mundo ficou meio desesperado. Após isso, a sociedade ela vai mudando. Houve a reforma em 1517, a sociedade resolveu se separar. Muitas sociedades já estavam cansados de estar subordinados ao Papa, e o Lutero fez colocou as suas 95 teses lá, contestando a venda das indulgências. O que era a venda das indulgências? A pessoa tinha um pecado, tinha um erro. Normalmente, como eu falei, tudo estava atrelado à igreja. Então, se você cometesse, você não, mas se alguém cometesse um assalto, ela era condenado pelos juízes daquela época, mas estava atrelada também à igreja. A igreja dava o seu veredito sobre a pessoa, né? Porque a igreja estava junto com o poder do Estado. Você vê esses filmes que tem um rei, do lado dele tem um bispo, né? Tudo, ele beija a mão do bispo, a coroação do rei é feita pelo bispo ou pelo papa, tudo estava atrelado a ele. Então aquela pessoa, ela tinha que, se ela fosse condenada, ela também tinha que responder à igreja. A sua condenação civil poderia ser abonada também pela igreja. A igreja poderia falar, não, vamos dizer, no período das cruzadas, século X, XI, algumas pessoas que tinham sido condenadas por crimes, elas poderiam ir para as cruzadas, e quando elas fossem para as cruzadas e voltassem, cruzadas era ir lá para Jerusalém, tomar o domínio árabe daquele lugar, enfim. Quando ela voltasse, ela já tinha o perdão daquilo que ela cometeu, mesmo que fosse um homicídio, coisa, ela tinha o perdão. Alguns nunca voltavam, porque as cruzadas eram difíceis. Então, você vê o poder atrelado à igreja. No século, aí vem o Renascimento, vem o século XVI, XVII, então vem a Reforma, aí vem a ideia de modernidade, então vem a ideia do racionalismo. Você vai ter o desenvolvimento do racionalismo, as pessoas querem se separar da igreja, que não aguenta mais o domínio da igreja no poder civil. Então você vai ter o iluminismo. Se o 1789 é a Revolução Francesa, então liberdade, igualdade, fraternidade. Então é a ideia de se separar de um domínio religioso. Surge a ideia de ter um Estado laico. O que é isso? Um Estado que não está sob o domínio da igreja. A teologia também
passa a ser aquela teologia dos domínios católicos para uma teologia mais aberta, crítica, onde as pessoas podem raciocinar, pensar. Uma das ideias da reforma é que a Bíblia interpreta a si mesma. Então, uma das regras da hermenêutica, o que é hermenêutica? A ciência de estudar a Bíblia. É que você vai entender a Bíblia, você não precisa de outros livros para entender a Bíblia. Eles até ajudam, mas você precisa da própria Bíblia para estudar a Bíblia. Você vai comparar versículos com versículos. A Bíblia interpreta a si mesma. Quem é o principal intérprete da Bíblia? É o Espírito Santo. Porque foi ele que inspirou. O que é inspirou? Algumas pessoas falam assim: poxa, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando Satanás fala na Bíblia? E quando tem coisas assim que são pecados de Davi, tem na Bíblia, ainda é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Inspiração significa que o autor foi inspirado, levado a escrever. Deus não ditou, não é um ditado. Ele escreve segundo o seu conhecimento. Josué vai e fala assim: o sol parou. Aí tem muita gente que fala assim: mas o sol já é parado. Até me lembro de um aluno que eu falei assim: o sol o Josué falou, o sol é parado, né? Aí o aluno chegou assim, no meio, muito tempo, não falo mal de aluno não, nem vou falar o nome dele. Ele falou assim: mas o sol é parado, professor? Aí a filha dele, ele estava fazendo entrevista, a filha dele: que isso, pai? O senhor não sabe disso. Quando Josué fala que o sol parou, e a ciência vai dizer: pô, mas como ele pode falar que o sol parou se o sol já é parado? O que gira é a terra em torno de si mesma, a translação da terra em cima de si mesma, em cima do seu eixo que dá dia e noite, e em volta do sol que dá as estações do ano. Então, como na verdade o sol já é, mas você mesmo, com todo o seu conhecimento de hoje, nós temos muito mais conhecimento do que da Idade Média, você fala: o sol está nascendo e o sol está se pondo. É uma linguagem popular. Imagine você falar cientificamente: não, a terra está girando sobre o seu eixo. Não é assim. A Bíblia, os autores foram inspirados por Deus para escrever a verdade. O que está na Bíblia é a verdade. Tem boiadeiro, tem profeta, Jeremias era sacerdote, Ezequiel era sacerdote, Isaías era homem da nobreza. Tem vários tipos de autores, escritores, mas eles escreveram o quê? Aquilo que eles viram, da forma que eles viram. Então há a inspiração bíblica. Quando Josué escreve, ele escreve na linguagem dele, mas o fato existiu. Naquele momento o sol se deteve, na visão. Então, mas com a livre interpretação, na idade moderna, com a livre interpretação da Bíblia, também vão surgir várias igrejas. Surge a igreja anglicana, congregacional, as igrejas, os reis vão se separando da igreja católica e vão surgindo na Escócia a igreja presbiteriana, na Inglaterra a igreja anglicana, na Alemanha a igreja luterana, vão surgindo outras igrejas e vai surgindo a modernidade. A modernidade também surge com a modernidade o Código Civil, surge com a modernidade o casamento no civil, surge o registro da criança no civil. Então surge a ideia de se separar da igreja, ainda que em muitos momentos não é rejeitar a igreja. A Revolução Francesa, no seu princípio chamada a Era do Terror, ela rejeitou a igreja e cultuou a razão, mas depois teve que voltar atrás. Até o próprio Napoleão, depois ele teve que voltar com o catolicismo e tal na França, porque teve que voltar atrás desse pensamento de que a igreja, algum autor, o Dostoiévski, dizia assim: se Deus não existisse, tudo era permitido. Então, quando se rejeitou a igreja ou as escrituras, houve uma anarquia, uma confusão. Teve até a ideia de se fazer a semana com 10 dias. Na França teve essa ideia, para se rejeitar a ideia de 7 dias que a Bíblia fala. E aí não deu certo. As pessoas começaram a reclamar. Durou 1 ano, 2 anos, culto à razão,
a igreja de Notre Dame foi cultuada uma mulher que se dizia em homenagem à razão, não deu nada certo. Houve a época do terror, muita gente foi guilhotinada na França, então não deu certo. Robespierre e outros não deram certo. Então, mas mesmo assim o que fica é a ideia de modernidade. Qual é a ideia de modernidade? Que o ser humano precisa estudar, que há uma ideia de que deve-se buscar a razão, buscar a ética, os princípios morais, mais do que os princípios estéticos, assim, a moralidade, ter um controle da sociedade, por isso vai surgir sociologia, antropologia, de uma forma que você possa estudar, por exemplo, uma comunidade e ditar regras, vamos dizer assim, ou criar regras para ver como essa comunidade vai viver melhor. Propagar o estudo antes, na Idade Média, era feito pela igreja. Se uma pessoa quisesse estudar, alguns padres de vila ensinavam a criança. Depois a pessoa ia para o mosteiro estudar mais um pouquinho, ou se juntava a um grande mestre, que seria como se fosse o nosso ensino universitário. Depois surgem as universidades no século XI, XII, surgem as universidades. Então vai vendo um estudo mais aprimorado. Depois o estudo se separa da igreja. E dentro da modernidade surge, com René Descartes, Locke, René Descartes, surge um método, a ciência. Então vai surgindo a ciência, como estudar uma coisa detalhadamente, de forma empírica. Quer dizer, quando eu falo empirismo, fala de estudo na prática, de experiência. Então a modernidade também surge a ideia de mecanicidade, de gravidade, as leis de Newton. Então surge também a ideia na modernidade, surge a ideia também de que as coisas são colocadas, ou alguns que ainda acreditam em Deus, né, nessa modernidade, já pré-colocadas para o homem, né, chamado deísmo. É um Deus que criou todas as coisas, as leis físicas e morais, e virou as costas, e o homem por si só vai vivendo. Na modernidade se valorizou a ciência. A ciência passa a ser um substituto, como alguns vão falar, de Deus. A ciência promete tudo. Então há uma moralidade rígida. Quem ainda não pegou a ideia, aqui muitos não pegaram, né? Eu acho que nem eu peguei. Mas havia uma época em que a criança tinha que estudar na escola. Se ela não fosse bem ou fosse mal criada, apanhava de palmatória, ou era castigada. Havia uma rigidez moral, né? Por exemplo, tem um autor que ele estuda muitas questões psiquiátricas e fala assim: se alguém fosse diferente do que aquilo que a sociedade queria, ele era colocado no hospício. Por exemplo, se a menina ficasse grávida, isso eu estou falando desde 1900 e pouco desde 1800 e pouco até 1940, 50. Se a menina ficasse grávida, não, ela era jovem, é o que o pessoal fala, pulou a cerca, caiu. Então ela ficou grávida. Aquela menina não que eu estou apoiando isso, mas eu estou falando que aquela menina, como assim que agia a sociedade? Aquela menina, ela era colocada no hospício. Tirava-se o filho dela, que se nasceu, e colocava aquela menina no hospício, porque aquela menina deu muito trabalho para os pais, ela está desequilibrada. O hospício, muitas vezes, era um lugar para colocar todo aquele que estava diferente da racionalidade daquilo que as pessoas queriam. Então, por exemplo, até o homossexual, ou a pessoa que estava no homossexualismo e fosse descoberto, ele era levado para o hospício, porque aquilo era uma anomalia dentro de uma sociedade racional. Tudo que fugisse a uma racionalidade, isso é modernidade. E que a ciência, quem quando não era pequeno achava que hoje a gente ia estar
voando com disco voador, daquele Jefferson, já viu? Voando de disco voador, passando. A ideia da modernidade era descobrir a verdade, verdades absolutas. Até as próprias igrejas, luterana, anglicana, quando elas dominaram certas regiões, elas não tinham muita preocupação com a cultura daquela região. Se fosse, por exemplo, índios, ela entrava naquele território, invadia o cemitério dos índios, acabava com tudo, escravizava. Não era assim nas colônias? Então era imposto uma racionalidade. Não queria se estudar aquela cultura para tentar fazer uma mudança gradativa, não. Era uma coisa assim bem evasiva, coercitiva, que se fala, na coerção em cima daquilo. Então você vai ver que a modernidade, você sabe que, né, antigamente, não muito tempo atrás, a modernidade, os filhos eram educados com, né, até hoje eu vejo pessoas que falam assim: no meu tempo, essa criança apanhava era muito, ela não ia ficar aí gritando com o pai, com a mãe, no meio do mercado, era cinto na certa. Né? Não tem isso, não falam assim. Eu fui educado desse jeito e não morri. Né? Então a ideia era uma moralidade muito até louvável, mas muito excessiva. A criança era tratada de uma forma bem rígida. Havia até colégio que era colégio onde